à direção de Câmara. Hoje vamos discutir no ponto 25 e no ponto 26 duas propostas de deliberação propostas pelo Chega no dia 15 de novembro de 2021, é verdade, há mais de um ano, mas ao mesmo tempo que lhe dou os parabéns, o Sr. Presidente tem que dizer que o Sr. Presidente faltou à verdade. O Sr. Presidente mentiu aqui várias vezes nestas reuniões de Câmara, porque o Sr. Presidente disse que estas propostas de deliberação não tinham vindo ainda à deliberação de Câmara porque estavam a ser preparadas e estava a ser elaborado um documento técnico-financeiro. Foram exatamente estas as suas palavras, Sr. Presidente. E eu fiquei bastante contente quando recebi a ordem de trabalhos desta reunião e vi lá constantes os pontos 25 e 26, mas depois, ao consultar a documentação anexa, percebi que nada estava. Percebi também que, apesar de o Gabinete de Apoio aos Vereadores ter recebido esta proposta no dia 15 de novembro de 2021, ela só deu entrada no MyDoc, portanto, no Sistema de Gestão de Documentação desta Câmara, no dia 7 de dezembro de 2022. É o que está aqui. A entrada no movimento no dia 7 de 12 de 2022. Portanto, eu queria perguntar ao Sr. Presidente onde é que estes dois documentos estiveram até ao dia 7 de 12 de 2022. Onde é que eles estiveram perdidos? Porque, de facto, a movimentação desta documentação da Câmara está aqui. Isto é um sistema de gestão documental que está certificado, não é possível ultrapassar estes sistemas de documentação e, de facto, o que diz aqui é que a secção de apoio aos órgãos autárquicos deu entrada deste documento no dia 7 do 12 e o movimento que existe aqui é apenas um movimento que é para uma funcionária e depois para o gabinete do Presidente. Portanto, acho isto extremamente lamentável e eu estava à espera de receber, de facto, um documento técnico-financeiro que foi aquilo que o Sr. Presidente prometeu. O Sr. Presidente prometeu que, para a proposta de deliberação número 25, que é a construção do skate park, aliás, o Sr. Vereador Diogo Gomes também disse que estavam a estudar os materiais, que estavam a ver orçamentos, que estavam a estudar como é que se podia resolver e dar resposta a esta proposta de deliberação. Pois não está aqui nada, não está nem materiais, nem orçamentos, nem empresas que se possam contactar, nem fornecedores, nada. E relativamente à proposta de deliberação da auditoria externa aos ajustes diretos da Câmara, eu penso que ela está perfeitamente atual, apesar de ter sido entregue no dia 15 de novembro de 2021, porque este ano ainda não tive nenhum conhecimento de auditoria feita neste mandato, portanto é um pelouro que existe nesta Câmara, o pelouro das auditorias, que está entregue ao Sr. Vice-Presidente João Teixeira Leite, mas desde que tomámos posse não tenho conhecimento de nenhuma auditoria. E também está na ordem do dia, porque hoje mesmo soubemos que uma senhora Vice-Presidente do Parlamento Europeu, a doutora Eva Kaili, foi detida porque tinha malas de dinheiro dentro da sua habitação, que tem a ver com os processos do Qatar e etc. Sabemos também que o eleito presidente Lula também tinha sido condenado exatamente porque em casa do seu ministro Temer também foram encontradas malas cheias de dinheiro. Existem até fotografias na comunicação social sobre isso, qualquer pessoa que vá ao Google consegue encontrar. Também sabemos que o nosso engenheiro José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, aliás, não é engenheiro, o senhor José Sócrates, que a Ordem dos Engenheiros já o proibiu de utilizar o título de engenheiro, portanto não vou aqui desobedecer à Ordem dos Engenheiros. Que o senhor José Sócrates tinha também um cofre que herdou da mãe com euros, sendo que a fortuna era da altura dos escudos, portanto isso também não está bem explicado, mas esta auditoria está perfeitamente atual com aquilo que se vê em Portugal. Vemos escândalos e escândalos atrás de escândalos de corrupção nas várias câmaras, muitas delas adstritas ao Partido Socialista, com o qual o Sr. Presidente fez um acordo de governação, e eu penso que até para a sua própria proteção e para a proteção desta Câmara, para que no futuro não venhamos a ser acusados de este Executivo, a qual eu também pertenço, de sermos... estarmos em conluio com adjudicações diretas, porque o problema da corrupção vem sempre pelas adjudicações diretas, eu propus aqui uma auditoria externa às adjudicações diretas. Propus, podia ser a Mars, a PwC Portugal, ou a Deloitte, ou outra que o Sr. Presidente sugerisse. Ora, também não existe aqui nenhum orçamento. O Sr. Presidente disse que estava a ser feito um documento técnico-financeiro, também não aparece aqui orçamentos, não aparecem empresas contactadas, não aparece nenhum tipo de documentação, nem nenhum tipo de contacto com nenhuma empresa. E, mais uma vez digo que esta proposta que entrou no dia 15 de novembro de 2021 só deu entrada na gestão documental da Câmara no dia 7 de 12 de 2022. Sr. Presidente, isto não abona a favor da transparência desta Câmara e que gostava de ter um esclarecimento cabal sobre este assunto. Muito obrigado.
E era tu. Sr. Vereador, que a palavra ainda, Vereador Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu pedi para usar a palavra para esclarecer. O Sr. Presidente voltou a arvorar o tema de que eu fui condenado por mentir no Twitter. Eu vou voltar a esclarecer. Em primeiro lugar, essa decisão ainda não está transitada em julgado. Em segundo lugar, isso tem a ver com um post que eu fiz no Twitter em que dizia o seguinte, que o senhor professor Francisco Louçã recebia uma avença obscura do BES. Eu fiz essa afirmação com base numa notícia pública, aliás, num artigo escrito pelo Dr. José Maria Ricciardi, em que ele diz que existiam 5 telefones de Francisco Louçã e que eram as cinco caras de Louçã, através dos quais ele recebia benesses. Eu interpretei esse artigo, está disponível na internet, qualquer pessoa pode ir ver, é um artigo do Jornal Económico, onde o Dr. José Maria Ricciardi, que conhece muito bem os meandros que aconteciam dentro do BES, ousou por escrever isso do professor Francisco Louçã. Ora, o professor Francisco Louçã nunca pôs em tribunal o Dr. José Maria Ricciardi, não sei bem porquê, mas vem-me pôr em tribunal a mim, passado estes anos todos, por eu ter interpretado bem, a meu ver, esse artigo do professor Louçã. Aliás, esse artigo do Dr. José Maria Ricciardi. Acho muito curioso que o senhor esteja aqui e entre um partido de direita e o Bloco de Esquerda resolva defender um ex-líder do Bloco de Esquerda. Mas isso fica para quando o processo todo ficar transitado em julgado, vamos ver como é que vai sair. Porque o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, sempre, em todas as decisões que foram recorridas de Portugal para o Tribunal dos Direitos do Homem, sempre dá a primazia do direito de expressão e da liberdade de expressão pelas pessoas que têm desempenho político e vida pública, em detrimento da veracidade das afirmações, ou seja, da veracidade da prova, assim é que é o termo legal, ou seja, os agentes políticos de cada país têm o direito a interpretar a realidade e dizer determinadas coisas sem terem que fazer o ónus da veracidade da prova, e todas as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem assim têm decidido. E se for preciso, se a justiça em Portugal não se fizer, eu não tenho problema nenhum em ir para o Tribunal dos Direitos do Homem. E, portanto, espero que esteja esclarecida a questão de uma vez por todas. Além do mais, outro pormenor interessante é que o professor Francisco Louçã levou para tribunal como testemunha abonatória o Dr. Bagão Félix. E é interessante que quando o Dr. Bagão Félix era Ministro das Finanças e o professor Francisco Louçã era líder do Bloco de Esquerda, o Dr. Bagão Félix disse que o Dr. Francisco Louçã era o apóstolo da mentira e que mentia conscientemente. Ele disse isto enquanto era governante. E agora aparece num processo contra um vice-presidente do Chega a ser testemunha abonatória do professor Francisco Louçã, a dizer que ele é uma pessoa que não mente e que é uma pessoa muito idónea. Portanto, é para ver como é que o sistema se une contra o partido Chega. O Dr. Bagão Félix, que dizia que o Francisco Louçã era o apóstolo da mentira, quando é para fazer de testemunha abonatória contra o Chega, já aparece, e portanto é para ver se calhar é por isso que o CDS desapareceu do Parlamento. Mas, enfim, relativamente à auditoria, que é isso que nos traz aqui hoje, Sr. Presidente, o que se passa é que há pouca transparência na Câmara e a forma como foi tramitada esta documentação prova disso. Este e-mail entrou no dia 15 de novembro de 2021 e só entrou na gestão documental da Câmara no dia 7 de 12 de 2022, portanto, muito mais passado do ano. Além disso, o Sr. Presidente respondeu a várias coisas, fez várias considerações, mas não disse aquilo que era o tema da questão. O senhor, no princípio, disse que estava a ser elaborado um documento técnico-financeiro para servir de suporte aos senhores vereadores para poderem decidir que se votavam favorável ou contra esta proposta de deliberação, dizendo que era preciso saber quanto é que isso ia custar, quanto tempo é que demorava, que empresas é que podiam ser contactadas. Ora, nada disso aparece aqui. E, portanto, esse foi o argumento inicial, de que era preciso fazer um documento técnico-financeiro. Depois, passado 6, 7, 8 meses, 9 meses, 1 ano, o Sr. Presidente já me veio dizer que isso é melhor não ir à reunião de Câmara porque nós não estamos interessados nisso, não vamos aprovar isso. Eu disse, não, Sr. Presidente. E eu disse-lhe realmente, não, Sr. Presidente, desculpe, isto é uma proposta do Partido Chega, o Sr. Presidente não deverá querer, com certeza, que eu vá para o Tribunal Administrativo de Leiria, pôr a Câmara mover um processo à Câmara porque não admite a reunião de Câmara as propostas de deliberação do vereador e, portanto, a proposta tem que ir à deliberação de Câmara. A proposta veio à deliberação de Câmara e, afinal, nada disso veio, não há nenhum documento técnico-financeiro, não há nada, aparece aqui, passado mais de um ano e 1 mês daquilo que eu entreguei, aparece exatamente o mesmo documento, portanto, nada foi trabalhado. E, portanto, temos que ser sérios. E pedir uma auditoria, Sr. Presidente, não é atacar ninguém na sua honorabilidade. Não. Todas as instituições são auditadas, aliás, as instituições mais sérias são auditadas e até pedem, as instituições mais sérias
pedem essas auditorias externas para seu próprio controlo e para a sua própria defesa. É para isso que é preciso uma auditoria externa. Em relação às raízes, o Sr. Presidente também sabe que a família do meu pai também tem raízes no Ribatejo. Nós somos aqui da Alcanena. Até há bem pouco tempo eu tinha também com o meu irmão uma propriedade em Alcanena e, portanto, isso das raízes, sinceramente, não vejo porque é que está a ser para aqui chamado. Responder também ao Sr. Vice-Presidente João Teixeira Leite que, de facto, o Partido Chega não mudou de discurso e nós sempre demos muita importância a Santarém e sempre vimos que Santarém tinha um enorme potencial e é por isso que damos tanta importância a Santarém. Gostava de relembrar ao Sr. Vice-Presidente que nós já em julho de 2021 ainda nem sabíamos que se iríamos eleger a vereadora em Santarém ou não e muito menos saberíamos que iriam existir eleições legislativas em janeiro seguinte pela situação de ter-se chumbado o Orçamento de Estado, mas já em julho de 2021 o Partido Chega fez aqui em Santarém uma grande convenção autárquica, no CNEMA também, onde enchemos o auditório do CNEMA com todos os candidatos autárquicos de todo o país. Portanto, foram mais de 700 pessoas que vieram de todo o país para o CNEMA, porque exatamente o Partido Chega reconhece a centralidade geográfica de Santarém, a centralidade económica de Santarém e o potencial que existe em Santarém. Portanto, de nada em nada mudou no nosso discurso, Sr. Vice-Presidente. Gostava também de deixar uma palavra em relação às sondagens, em relação àquilo que o Sr. Presidente disse sobre se pessoas vêm do Chega, ou foram do Chega, ou vieram do Chega. Isso, Sr. Presidente, com todo o devido respeito, as pessoas do seu conhecimento, obviamente que o senhor conhece muitas pessoas aqui em Santarém, mas as pessoas do seu conhecimento dão-lhe apenas uma percepção empírica daquilo que se está a passar na realidade. E o que é facto é que as últimas sondagens em Portugal, aquelas que têm 3 semanas, deram uma descida ao PSD, cerca de 2 pontos percentuais, e deram uma subida ao Chega de 1,5 pontos percentuais. Portanto, o PSD está com 29,3 pontos percentuais e o Chega subiu para 11,8. Já passou grandemente e consolida-se como terceira força política. E se formos ver, não sei se o Sr. Presidente teve acesso às sondagens por distrito, mas eu vou-lhe dizer que em Santarém, no distrito de Santarém, o PS está com 30,6 de sondagem, o PSD está com 25,7 e o Chega está com 17% no distrito de Santarém. Isso quer dizer, Sr. Presidente, que se existissem hoje eleições legislativas em Santarém, o PS continuava a eleger 4 deputados, mas o PSD só elegia 3 e o Chega já elegia 2 deputados em Santarém. Portanto, os conhecimentos do Sr. Presidente e das pessoas que vão e vêm, isso é apenas uma análise empírica. O que nós temos que ver é as sondagens e se não tem acesso a estes números, eu tenho todo o gosto em partilhar consigo estes números. Muito obrigado. Vou falar também sobre eles. Ponto 25, proposta do Partido Chega para a construção de um skate park no Passeio da Rainha da República. Já falámos sobre isso. Há mais alguma informação? Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, reprovado. Nós contra também, sim. Porque eu estou a dizer, reprovado com o voto favorável só do vereador Pedro Frazão. Ponto 26, proposta do Partido Chega para a construção da auditoria externa dos ajustes diretos da Câmara Municipal e das empresas municipais. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, voto contra e voto favorável do vereador do Partido Chega. Para conhecimento, são os temas que foram à última Assembleia